Fala, turma da Scala! Como prometido, hoje vamos falar sobre metas e como construir essas metas e como garantir que a probabilidade seja maior de alcançá-las. Beleza? Então, para a gente começar, faz aquela paradinha, né? Se inscreve aqui embaixo, dá aquele joinha para nós e também ativa o sininho, porque muito conteúdo bom vai sair daqui e eu tenho certeza que se você aplicar pelo menos um pouco de todas as coisas que eu coloco aqui no canal de conteúdo, de produção de conteúdo, eu tenho certeza que você vai conseguir gerar muito resultado no teu negócio. Lembrando que na descrição aqui embaixo vai ficar o link do nosso grupo, onde você vai poder acessar e ter acesso ao networking com outros empresários. O grupo é 100% gratuito no WhatsApp. E, enfim, fique atento porque muita coisa boa está acontecendo. Lá dentro do grupo do WhatsApp, a gente faz lives no Zoom, que são ao vivo, onde eu trago conteúdo, falo com a turma ao vivo e tiro dúvida e tudo mais. E essas lives não ficam disponibilizadas para todo mundo. Ela é exclusivamente para quem participa lá do grupo, beleza? Bom, então vamos começar nosso conteúdo, vamos falar sobre meta. Eu sou apaixonado por meta e não tem como negar. Esse é o meu estilo, eu sou totalmente orientado a resultado, tudo que eu faço na minha vida tem meta. Eu tenho planilha do horário que eu durmo, da hora que eu acordo, do score do meu sono, do tempo que eu durmo por dia, mensurado, de quantos treinos, de quanto que eu corro, qual foi o pace, quanto que eu comi de carboidrato, de proteína, de gordura no dia, de caloria, quanto que eu queimei de caloria no dia, qual foi o déficit calórico, enfim, eu tenho tudo isso armazenado, tudo isso guardado porque eu sou o cara mais pilhado que eu conheço em meta, o cara mais pilhado a nível de orientação a resultado. E é isso. Então, para a gente começar, saiba disso, tenha clareza disso. Me conhecendo, toda vez que você vê os conteúdos que eu faço aqui, cada vez mais você vai acabar me conhecendo mais e já fique claro que eu sou essa pessoa definitivamente, tá? Mensuro, por exemplo, quantos quilômetros eu corro com cada tênis que eu tenho de corrida. Eu sou essa pessoa. Já fui muito criticado, sou ainda, pelas pessoas que eu mais amo na vida. Amo elas, continuo amando, mas elas não sabem o que falam. Então bora lá, turma, bora começar esse conteúdo que é coisa boa, coisa quente. Metas? O que são metas, Ale? O que são metas? Como que eu defino metas? Como que eu aumento a probabilidade de alcançar as minhas metas? Então vamos lá. No vídeo que está na descrição aqui vai ter o link do vídeo que eu falei sobre jornadas, objetivo, comportamento e indicador de atraso, beleza? Depois disso você vai definir as metas e essas metas elas sempre precisam estar ligadas ao objetivo. Ale, por que as metas precisam estar ligadas a objetivos? Muito simples. Porque se a tua meta não está ligada a um objetivo, ela fica meio vazia. Não adianta você ter uma meta se você não sabe qual é o objetivo e qual é a jornada que ela faz parte. Então não adianta, por exemplo, vou falar rapidamente aqui uma coisa pessoal, não adianta, por exemplo, eu correr 5 km todo dia se não tem nada por trás disso. Então por que eu corro 5 km por dia? Porque eu quero me tornar um ultramaratonista esse ano, é meu objetivo. Por que eu quero me tornar um ultramaratonista esse ano? Aí vem a minha jornada. A minha jornada é a construção do melhor ultra-atleta que eu posso me tornar durante toda a minha vida. Essa é a minha jornada. Então eu tenho uma jornada, tenho objetivo, tenho meta, e daí a gente vai para o resto, que daí fica boa, que é a parte de responsabilidade, comportamento, indicadores e mensuração. Beleza? Então bora lá, turma. Seguinte, se você não assistiu o outro vídeo, vai lá e assiste, porque é importante você ter a base de jornada, objetivo, comportamento e indicador de atraso antes de começar a pensar em meta. Então estou supondo que você já assistiu e agora você quer definir as metas dos seus objetivos. Então, lá no outro vídeo a gente falou sobre um objetivo que era quero expandir a minha empresa, né? Então o objetivo exemplo, expandir. Vamos supor que você tem um negócio e você atende regional, só na tua cidade. E o teu objetivo agora é expandir para região. Então agora você quer sair da tua cidade, quer ir para a região. Vamos pegar, por exemplo, aqui perto tem Campinas. Então vamos supor que eu tenho uma empresa em Campinas. Então hoje eu atendo toda Campinas. E agora eu quero expandir para Grande Campinas. Então quero atender Americana, quero atender Limeira, quero atender Jundiaí, todas as cidades em volta de Campinas. Quero atender agora. Então esse é meu grande objetivo. Quando eu penso nesse objetivo, daí eu vou pensar em quais são as metas que eu preciso alcançar para conseguir alcançar esse objetivo. E daí, para pensar nas metas, eu vou começar a pensar em número. Então, por exemplo, se eu quero expandir para outras cidades, vamos supor que é um negócio de produto, você tem um produto físico, eu preciso então ter, por exemplo, mais estoque.
tá? Então, preciso de mais estoque. Beleza, quanto de mais estoque eu preciso? Por exemplo, sei lá, mais 20%. Tá, aí então agora eu preciso de mais 20% de estoque. Aí eu vou lá no meu barracão, no meu galpão ou no lugar onde fica o meu estoque e descubro que ele só tem espaço para mais 5%. Mais 20% não vai caber. Então eu já tenho aqui um problema, certo? Então o meu problema preciso aumentar. E assim por diante. Então o que eu estou falando aqui? Estou falando que você precisa pensar quais são as metas que você precisa alcançar para que você consiga alcançar seu objetivo. De nada adianta você colocar o teu objetivo, falar que precisa, por exemplo, aumentar em 20% o seu estoque, que é a tua meta, mas você olha para ele e vê que não é possível, tá? Óbvio que essa meta ela pode ser tratada e tudo mais, mas aqui eu estou te dando só uma noção. Então, como que eu vou definir minhas metas? Simples. As metas elas precisam ser, a gente chama de SMART. Elas precisam ser específicas. Então eu vou pegar esse exemplo aqui, eu vou fingir que você tem os 20% de estoque aí. Então, precisa ser específico. Então, por exemplo, a minha meta é aumentar em 20% a capacidade de estoque que eu tenho. Ou aumentar em 20% a quantidade de estoque que eu tenho disponível. Beleza. Ela precisa ser mensurável. Então, veja que eu já coloquei 20%. Então, eu consigo mensurar se eu tenho capacidade para 100 ou se eu tenho 100 no total hoje, eu preciso ir para 120, então eu consigo mensurar, beleza? Terceira, ela precisa ser atingível. Lembra que eu falei que às vezes você não tem o espaço e você precisaria fazer outras coisas? Se você não tem espaço, deu ruim, tá? Você vai ter que ter uma outra meta, que é conseguir daí a outra meta, ou seria um milestone, mas não vou entrar nesse detalhe agora, seria você conseguir um espaço maior, tá? Mas vamos fingir que é atingível sim. Terceiro, ela precisa ser realizável. Então, ela precisa ser factível de realizar dentro do período que você vai definir no T, que é o tempo, né? Então, quanto tempo eu tenho para alcançar essa meta? Então, você precisa definir metas que tenham essa clareza. Eu vou pegar aqui uma meta mais fácil, que é uma meta de receita. Não é que é mais fácil, mas fica mais simples a gente ilustrar tudo que eu preciso passar para você nesse conteúdo rápido aqui. Então, vamos lá. Você precisa, então, por exemplo, aumentar a receita em 100 mil reais por mês. Ou vamos colocar chegar em 100 mil reais por mês. Então, essa é a sua meta. Chegar em 100k por mês. Sim, eu gosto de falar e escrever ao mesmo tempo. Parece que meu cérebro funciona melhor. Chegar em 100 mil por mês de MRR, que é a receita recorrente mensal, por exemplo. Beleza? Então, esse aqui é a tua meta. Top. Então ela é específica? Eu quero chegar em 100 mil por mês de MRR, específica. É mensurável? Sim, porque tem um número, né? 100 mil por mês. E daí eu consigo saber se hoje eu estou em 50, eu consigo medir, né, o avanço. É atingível? Você precisa analisar se ela é atingível. Às vezes você olha para o teu negócio, cara, eu faturo R$ 1.000 hoje por mês. Sim. Poxa, é atingível? É atingível, mas e no tempo, né? Quarto, realizável e quinto, tempo. Então você precisa definir o tempo e daí você consegue fazer essa análise, se ela é smart ou não. Ale, maravilha, cheguei numa meta smart, chegar em 100 mil reais por mês. Definir, essa é a minha meta. Depois disso, você daí precisa quebrar essa meta. Então aqui a gente está falando de uma meta por ano, por exemplo, tá? Então aqui a gente está falando de uma meta anual. Aí você vai quebrar essa meta. Então vamos supor que hoje a gente está no final de maio. Vamos pegar aqui Q3 e Q4, que seria trimestre 3 e trimestre 4, que são períodos de 12 semanas. Beleza, então a gente vai agora quebrar. Então, beleza, estou em, sei lá, 70 mil e preciso ir para 100 e tenho 2 períodos para fazer isso. O Q3 e o Q4, período 1, período 2. Você vai quebrar isso agora e você vai pegar o período 1 e definir qual vai ser a tua meta no período 1 e vai definir qual é a sua meta no período 2, beleza? Então no período 1, você está em 70, quer ir para 100, por exemplo, vamos supor que você quer chegar em 82, por exemplo, no período 1, que vai dar aí mais ou menos 30, 12, vai dar 40% da tua meta. E daí você define que chega em 100 no final do ano, beleza? Aí agora você quebrou e agora você não vai se preocupar com o período 2, beleza? Você vai se preocupar com o período 1. Então você vai pegar aqui o período 1 e você vai basicamente quebrar esse período 1
em 3 períodos. Então você vai pegar o período 1, que é o Q3, e vai quebrar em 3 períodos, que são meses. Ou melhor, 4 semanas, que são 4 semanas. E daí você agora vai escrever tudo que você precisa fazer a nível de tarefas para esses períodos, para esses meses. Então veja o que você fez. Ó. Defini minha jornada, defini meu objetivo, defini a minha meta principal. Agora eu quebrei essa meta em períodos, e esses períodos são de 12 semanas. Então aqui para o final do ano vai faltar 2 períodos, por exemplo. Aí eu pego o primeiro período, que é o mais importante, que é o próximo, e que eu vou começar agora. Lembra que não precisa virar mês, não. Você pode começar imediato, tá? São 12 semanas, isso que importa. Beleza, peguei esse período de 12 semanas, agora eu quebro de 12 semanas para 3 períodos pequenos de 4 semanas, e agora você vai definir qual é a meta de cada período de 4 semanas, e você daí vai, dentro dessas metas, definir tudo que precisa ser feito para que essas metas sejam alcançadas, beleza? E agora eu vou te falar de coisas que são muito importantes que precisam ser feitas assim que você define tudo que precisa ser feito para que as metas do período de mês funcionem, período de 4 semanas funcionem, porque se você alcança as metas dos 3 períodos de 4 semanas, concorda comigo que você vai alcançar o do período de 12 semanas? E concorda que daí você aumenta muito a probabilidade de alcançar o dos 2 períodos, que é o do ano? E daí concorda que com isso sendo feito, o seu objetivo vai ser alcançado? E que o seu objetivo sendo alcançado, você está avançando na sua jornada? É isso. Beleza? Então, é isso que você vai fazer. Quebrou o objetivo em metas em 12, meta de ano, daí você quebra em 12 semanas, de 12 semanas, 3 de 4 semanas, 4 semanas você define a meta, e daí você vai escrever as tarefas de cada uma delas. Você precisa construir pelo menos um período de 12 semanas inteiro, e que fique muito claro para você quais são todos os projetos, tarefas que precisam ser executadas, rotinas que precisam ser executadas para que você alcance e bata a sua meta, beleza? Maravilha, Ale, fiz tudo isso e agora o que eu faço? Agora eu vou te falar aqui de algumas coisas que são dicas bônus para você colocar dentro do teu plano aí para você ter mais chance de sucesso. Primeira delas, DRI. Todos os seus projetos e tarefas precisam ter DRI. Ale, o que é o bendito do DRI? É uma sigla em inglês chamada Directly Responsible Individual, que basicamente é indivíduo responsável direto. Quem é a pessoa responsável por executar aquela tarefa, por executar aquela rotina ou por executar aquele projeto? Você precisa definir, tá? Então essa é a primeira dica, e faça isso porque isso vai aumentar muito a chance. Então, por exemplo, eu tenho, para alcançar os 100 mil, eu preciso, por exemplo, fazer uma rotina de 50 ligações por dia para clientes, beleza? E vamos supor que a pessoa que precisa ligar é o Joãozinho, tá? Aí o que você vai fazer? Você vai definir o João como responsável, não da meta, responsável da ação, da atividade de fazer ligações todos os dias, beleza? Então, primeira coisa, primeira dica, depois de definir sua meta, pegue dentro da sua meta, veja os projetos, tarefas, rotinas que existem e defina quem são os responsáveis. Algumas vai ser você, algumas vão ser outras pessoas. Defina quem são os responsáveis e comunique essa responsabilidade para eles. Explique para eles que isso é uma responsabilidade e que se essa tarefa, projeto ou rotina não acontecer, vai prejudicar vocês, porque veja que uma falha aqui nas 50 ligações que estão definidas no dia vai te causar um impacto na jornada, nos seus objetivos de médio prazo e na jornada de longuíssimo prazo. Beleza? Segundo ponto muito importante que você precisa definir aqui. Você precisa definir e mensurar indicadores de vantagem. Lá no outro vídeo eu falei sobre indicadores de atraso, que é, por exemplo, volume de receita, volume de lucro. Isso são indicadores de atraso porque são resultados. Agora a gente precisa de indicadores de vantagem. São indicadores-chave para você conseguir alcançar o seu objetivo. Que indicadores são esses? Por exemplo, no exemplo que eu dei agora de ligação, o seu indicador de vantagem é quantas ligações o meu vendedor fez todos os dias. Quantas mensagens ele está fazendo, quantas prospecções, quantos atendimentos ele está fazendo. Qual é o tempo, por exemplo, quantas prospecções consigo fazer em, sei lá, um dia. Então, indicadores de vantagem são, normalmente,
o volume de atividades feita que aumenta a chance de alcançar a meta, que vai aumentar a chance de alcançar o objetivo. Então, segundo ponto crucial, essencial, defina indicadores de vantagem para você. Terceiro ponto, junto com os indicadores de vantagem, vai existir algo que a gente chama aqui de comportamento / rotinas. Você precisa definir quais são as rotinas que vão ser feitas para que você, primeiro, consiga executar o comportamento que é necessário para que alcance essa meta e, segundo, para que você mensure o resultado. Se você, por exemplo, está fazendo isso sozinho, você precisa todas as semanas, no mínimo, fazer um encontro consigo mesmo para você gerenciar essas suas metas e saber se você está avançando, se não está, impedimentos que podem existir ou se não tem. Você precisa, se você tem uma equipe, você precisa se reunir com essa equipe semanalmente para visualizar os resultados, ver o que foi feito, o que não foi, olhar para os indicadores de vantagem, olhar para os indicadores de atraso, ver com os DRIs se eles fizeram ou não aquilo que foi delegado. Você precisa fazer essas rotinas. Rotinas de alta performance aumentam muito a probabilidade da gente ter sucesso nas metas. Então, defina quais são as rotinas que você vai ter com a sua equipe ou que você vai ter consigo mesmo. Eu sugiro que você tenha pelo menos uma rotina diária rápida, que é uma 10, 15 minutinhos só para você ver o que foi feito no dia, avanços do dia, coisas que não avançaram no dia e seus motivos. Indico você ter rotina semanal para fazer a mesma coisa, ver o que avançou, o que não avançou, por que não avançou, motivos, etc. Indico você ter uma reunião a cada um encontro, uma revisão a cada final de período de 4 semanas, para que você olhe para essas 4 semanas e veja se você vai alcançar a sua meta das 12 semanas ou se você está em perigo, se você não vai. Turma, basicamente é isso. Então, defina as suas metas, tá? Então, pega os seus objetivos, define uma meta para cada objetivo. Ale, pode ter mais? Pode ter 2, pode ter 3. Mais do que 3 é horrível, 2 é muito bom, uma é muito bom, 2 é excelente normalmente, 3 já começa a ficar muito, tá? Mas ainda vai. Acima de 3 já começa a perder muito foco daquilo que você precisa fazer. Lembra que a gente tem que ser mais assertivo. Beleza, defini minhas metas, agora eu divido elas em período de 12 semanas. Você vai definir nesse período de 12 semanas qual vai ser sua prioridade para essas 12 semanas e qual vai ser sua meta para essas 12 semanas. Fiz isso, agora eu quebro em 3 períodos de 4 semanas, mesma coisa. Qual é a prioridade nessas 4 semanas e qual é a minha meta nas 4 semanas para cada um desses 3 períodos de 4 semanas. Escreve todos os projetos, tarefas e rotinas que precisam ser feitas. Dica final, defina DRI para cada coisa que for feita. Defina quais são os indicadores de vantagem que você tem. Tente não passar de 3 indicadores para cada meta ou para cada período de 4 semanas. E defina quais são os comportamentos que a sua equipe e você precisa ter para alcançar essas metas e quais são as rotinas que você vai utilizar para mensurar os resultados e os indicadores dos seus avanços, beleza? Turma, basicamente é isso. Se inscreve aqui no canal. Lembra que esse canal é focado para ajudar negócios físicos a escalarem. Essa é a ideia desse canal. Fechou? Então se inscreve aí, manda para os seus amigos empresários, empreendedores que têm negócio físico e que querem escalar, para que eles também consumam esse conteúdo. Na descrição tem o link do nosso grupo do WhatsApp, onde você vai acessar lives no Zoom, que são 100% gratuitas, e você também vai ter contato com outros empresários que estão com os mesmos objetivos que a gente, que é escalar. E além disso, dê um joinha aqui também, aciona o sino, faz tudo isso, porque estamos crescendo juntos. Turma, fechou? Tamo junto, forte abraço, bora escalar e bora o meu estoque.